Então, para a gente começar a bater esse papo, vou pedir pela ordem, eu gostaria que a Iracema se apresentasse, né, falando um pouquinho dela, e depois vou passar para o professor Zé Aparecido. Fala aí, Iracema, para a gente, enquanto a gente aguarda mais pessoas aí entrando na. Falo sim. Bom, então, eu sou Iraceli Pires, eu atuo como psicóloga organizacional há mais de 20 anos, né? Com um viés muito voltado, né, para a saúde mental no trabalho, desde sempre, sendo que há um ano atrás tive o prazer de estar na USP e participar do primeiro curso de especialização em saúde mental no trabalho, justamente em função dessa demanda grande que a gente vinha tendo e desse pós-pandêmico e todos esses afastamentos, esses números exorbitantes que o Emerson vai trazer, e que, assim, trouxe essa necessidade, né, para mim, na minha visão, de uma especialização muito maior diante de tudo que eu já fazia em termos de saúde mental. Então, eu diria que hoje eu sou uma especialista e tenho muito prazer de fazer isso, porque está muito linkada com a minha missão de vida, né? Em função da minha história de vida de executiva, que sofreu muito no trabalho, sem o suporte que a gente hoje pode ter em termos profissionais. Então, é isso que eu faço hoje. Pois é, uma grande responsabilidade e uma especialização que realmente é muito importante nos dias de hoje e a gente tem muito trabalho pela frente. E eu vou até dizer por que mais aí adiante. Professor José Aparecido Silva, por gentileza, pode se apresentar. E é um desafio, né? Porque o professor Zé Aparecido ele tem um currículo aí que, Nossa Senhora. Pois não, seja Verdade. bem-vindo, professor. Bem, em nome da Iraceli e em nome do Emerson, gostaria de agradecer a presença de todos e estou aqui percebendo alguns colegas do nosso grupo e faço questão de falar de alto e bom som, o nosso grupo de psicobiologia, comportamento e neurociência, especialmente um grupo muito especial que nós temos feito reuniões quinzenais discutindo neurociência e literatura. Aproveito para convidar a todos que quiserem fazer parte. Que bom, É um grupo professor. maravilhoso. Como o cérebro conecta literatura e neurociência, como nós revelamos um pouco, vamos chamar assim, das nossas redes neurais. O Emerson disse que eu sou o professor José Aparecido da Silva. Eu sou professor há 50 anos na Universidade de São Paulo. Entrei nessa universidade, que foi o meu primeiro emprego e o último emprego. Agora sou professor, nós falamos sênior, para não falar professor aposentado. E também fui professor visitante em várias universidades do país. A última delas foi na UNB, que acabou o meu contrato recentemente, e também no exterior, em vários lugares. Mas, às vezes, todos querem saber o que fizemos ao longo dessa trajetória. Publicamos muito papers, a nossa linguagem é uma linguagem um pouquinho difícil, né, para as pessoas que estão fora da academia, nos cobram muito na universidade de pesquisa, como a USP e muitas similares, a publicação de trabalhos científicos em revistas de impacto e que sejamos citados, os capítulos de livros. Ok, é uma maneira de avaliar os pesquisadores olhando o seu cartão de visita, que é o Lattes, olhar tudo o que fizemos no passado. Mas, nos últimos anos, para trazer a atenção para o foco que nos chama a atenção no dia de hoje, eu tenho me dedicado ao estudo de duas grandes dimensões humanas.
talvez três. Uma delas é a felicidade, que agora virou um tema bastante interessante na academia. No passado era deixado de lado, muito negligenciado, agora virou um foco muito atraente também. O outro foco que tenho publicado muito, inclusive acabei de publicar um livro chamado Mensuração da Dor Clínica, questionários, inventários, escalas, testes, tem chamado a minha atenção. Como nós avaliamos e mensuramos uma parte da nossa vida, do nosso sofrimento, que é provocado por dores as mais variadas, especialmente dores clínicas. E agora, depois da pandemia, vamos conversar um pouco, o, a dor total, a dor emocional, a dor social. Um tema que tem me chamado muito a atenção, por variadas razões, é a inteligência. Eu não vou falar, adjetivá-la agora, dizendo que é emocional, social, ou adaptativa ou cognitiva. Eu tenho interesse na inteligência e como a inteligência está relacionada com o progresso, o desenvolvimento, em particular com as desigualdades sociais, escolásticas e econômicas, especialmente entre os 27 estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal. A despeito de todo esse currículo, eu costumo dizer que quando vocês lerem o meu Lattes, vocês vão perceber que eu nunca coloco duas coisas que gosto de relatar que sou. Mas eu vou dizer aqui. Primeira delas é que sou corintiano, Muito apesar bem. de tudo. Eu lamento que tenha outros times atualmente, Palmeiras e o Flamengo, caminhando muito bem administrados, inclusive do ponto de vista da inteligência que nós vamos chamar aqui emocional. Mas a outra, eu diria, virtude que tenho é eu sou machadiano. Eu sou um grande fã do Machado de Assis. Inclusive, estimei a inteligência do Machado de Assis usando ferramentas antigas e calculei que ele tem um QI, tinha, né, de 168, maior que do Santos Dumont, que foi outra personalidade cujo QI eu estimei. Então, eu sou apaixonado pelos contos do Machado, até chego a imitá-lo, escrevendo eventualmente alguns contos que eu chamei contos inteligentes. Sempre termino com uma tirada inteligente. Muito bem. Aqueles que estiverem, para terminar, estiverem aqui nos ouvindo, tenho 70,3 anos. Não sou velho, sou jovem há mais tempo. Vocês vão perceber por quê. E é muito importante que se diga isso. Tenho um interesse muito grande atualmente, talvez pelos os anos, eu digo assim, já estão pesando na algibeira, para usar a frase do Fernando Pessoa, e essa algibeira já está tendendo mais para um lado. Então, por isso está me despertando o interesse em estudar o declínio cognitivo, provocado por várias condições clínicas, depressão, ansiedade, dor, esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson, as mais características. E todos aqueles, para terminar, que tiverem interesse na minha obra, pode mandar um e-mail para mim. Eu não tenho muitos e-mails, tenho esse da USP. Pode mandar diretamente. E eu, com muito gosto, como falamos os colegas portugueses, terei o prazer de encaminhar para vocês alguns livros que escrevi sobre essas temáticas. E espero continuar com o Emerson, com a Iraceli e todos vocês em outras oportunidades. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Isso só engrandece aí o nosso momento, né? E eu acho fantástico. E para a gente começar esse webinar,
eu gosto sempre de dar uma introdução sobre a questão do contexto que a gente está vivendo. Então, falando de a psicologia de inteligência emocional na era de AI e o reflexo do pós-pandemia, eu queria comentar o seguinte, que a pandemia da Covid-19 provocou uma das maiores transformações comportamentais e psicológicas da história recente. A gente tomou um baque grande, né? E veja só, segundo a Organização Mundial da Saúde, os casos de ansiedade e depressão aumentaram em escala média global de 25% a partir de 2020. Então, veja, é bastante complicado. Aqui no Brasil, a situação ainda foi mais intensa. Tem uma pesquisa da Fiocruz, agora de 2023, que aponta que 56% dos trabalhadores afirmaram sentir aumento de estresse, de ansiedade ou de exaustão emocional no ambiente profissional após a pandemia. E eu quero chamar a atenção aqui num aspecto que este indivíduo que está, esses 56% dos trabalhadores que afirmam sentir o aumento do estresse no ambiente do profissional, eles, quando terminam o dia deles, eles vão para casa. E eles vão levar isso para dentro de casa. E esse estresse que ele passou no dia, ele também vai transmitir para aquele ambiente da casa dele. Da mesma maneira que ele vai encontrar uma série de situações dentro da casa dele, certo? Em relação a filhos, família, amigos, etc. e tal, que no dia seguinte ele vai se estressar e levar isso para o ambiente da empresa. Viu, professor? Eu vou tomar liberdade aqui de falar que eu sou um revoltado com essa questão de circunscrever o burnout ao ambiente de trabalho. Porque eu lhe digo mais, quando não se tinha a palavra burnout no Brasil, em 1989, era muito pouco conhecida, eu sofri de burnout, e com um detalhe, o ambiente profissional era o meu oásis, era o meu paraíso. O problema era o meu ambiente pessoal. Muito bem, olha só, os efeitos persistentes, inclusive, eles vão além das emoções individuais. Nesse contexto que a gente está vivendo, isso acaba impactando a produtividade, a comunicação, né, que a gente está se comunicando mal. Eu acho que nós nunca tivemos tantos instrumentos de comunicação e jamais nos comunicamos tão mal, né? E também tem um grande problema que é a coesão das equipes de trabalho que a gente encontra no ambiente corporativo. Nós temos aí um relatório da Global Workplace 2024 do Gallup, que mostra que apenas 21% dos colaboradores se consideram engajados no trabalho, enquanto 44% relatam sofrimento emocional. Gente, é muito alto. Essa desconexão emocional, ela é considerada hoje uma das principais causas do turnover que a gente está vendo dentro da empresa. Muito bem. No plano organizacional, as empresas enfrentam um novo desafio. Eles vão ter que conciliar, né, a busca por eficiência com resultado e, na verdade, a necessidade de reconstruir vínculos que estejam relacionados ao sentido do que estão fazendo e ao propósito das organizações. Muito bem, um estudo lá da Harvard Business Review de 2024 revelou que 72% dos líderes afirmaram não se sentirem preparados para lidar com a sobrecarga emocional das suas equipes. E 61% dos RHs reconhecem não ter políticas estruturadas de apoio à saúde mental. Gente, eu estou aqui, eu tenho um propósito muito claro, que eu já falei com o professor José Aparecido: provocar pessoas e empresas para um mundo melhor. Mundo esse que é aquele que eu consigo atuar e atingir. Não importa, eu estou fazendo a minha parte, né? E a gente precisa chacoalhar essa turma. Então, essa conjuntura
ela acabou dando origem, onde os especialistas chamam da síndrome do pós-esforço pandêmico, né? Que é uma fadiga emocional cognitiva causada por essa hiperconectividade que a gente tem e pela dissolução dos limites entre a vida pessoal e profissional. A pandemia tirou, ela quebrou essas barreiras, né? Então, o fenômeno tem levado a um aumento expressivo do presenteísmo digital, que é os colaboradores estão conectados, né, mas emocionalmente absolutamente ausentes. Muito bem. Diante desse cenário, a inteligência emocional ressurge como um diferencial competitivo e humano. A autogestão emocional, a empatia operacional e a higiene relacional, elas acabam se tornando competências críticas, não apenas para o bem-estar, mas para a sustentabilidade emocional das organizações. E se a gente pegar uma frase aí do homem que popularizou a inteligência emocional, que foi o Daniel Goleman, ele fala: empresas emocionalmente inteligentes não apenas sobrevivem a crises, elas evoluem com elas. Porque se a gente for ver, né, a gente sempre tem uma crise por aí. Não adianta, o professor que está aí há 50 anos na labuta, quantas crises sobrevivenciou no Brasil, quantas crises lá no mundo. Então, esse é o contexto e é isso que eu quero provocar a reflexão. E quero dizer até, não acreditem em nada do que nós vamos estar discutindo aqui, mas eu quero provocar vocês a pensarem, a buscarem soluções e buscarem as suas sínteses. O que a gente não pode ficar nesse mundo de mudança é parado esperando que as coisas aconteçam por si só. Nós temos todos que ser agentes de mudança. É esse que é o nosso propósito. E sem maiores delongas, eu vou passar aqui uma pergunta para o doutor José, que é a seguinte: quais são os efeitos psicológicos e emocionais que a pandemia pode ter gerado em nós? E quais deles interferem nas pessoas, nas organizações, nos resultados que a gente tem visto com inúmeros afastamentos no cenário atual que eu citei acima? Ô, ô Hermes, obrigado pela gentileza em fazer a pergunta primeira para mim, mas eu posso passar. Passar significa deixar que a Iraceli fale primeiro. Eu sou um cidadão, você fez questão de frisar, tem 50 anos de USP, 70,3, ainda tenho a educação dos tempos preciosos, né? As mulheres e os mais velhos em primeiro lugar. Então, posso deixar a Iraceli comentar e depois entro em seguida? Pode sim, e eu puxo a Iraceles no seguinte sentido, né? Que a Iraceles, como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? O senhor teve uma vida acadêmica e a Iraceles está lá na ponta, né? A Iraceles, ela não fala muito, mas eu sei e vou colocar aqui. A Iraceles é uma pessoa que atende muito os Faria Limers, né? Esse mundo financeiro que é em cima de ROI, de resultado, de virar à noite, né? Com a Bolsa de Valores lá na China. Então, Iraceles. Comando Venvance, né? Isso, então, Iracema, aí que está aproveitando essa minha pergunta sobre isso, para depois o professor responder, eu queria que você trouxesse esse lado, né? Como é que você vê tudo isso dentro do ambiente corporativo, que efeito que você vê na cultura corporativa e nas relações de trabalho hoje? Traga para nós a tua experiência, que é real. Sim, perfeito. Eu não sou catedrática como professora, adoro teoria, sou muito pautada em fundamentação teórica, porém, eu sou muito da aplicabilidade das coisas, né? Como as pessoas que me conhecem sabem. Mas o que que eu sinto, né, diante de tudo isso que eu faço e de tantos anos aí de aplicação? Eu acho que a pandemia, para a gente e para todo mundo, talvez, e a gente também tem isso em nós, né? Ela não foi só um evento sanitário, né? A pandemia foi um divisor de águas emocional, social, organizacional, mexeu com todo o mundo, né? Mexeu com o mundo, né? Agora, assim, ela nos obrigou, efetivamente, a encarar o invisível, encarar um inimigo invisível, né?
que era o medo, a solidão, a vulnerabilidade. Nós somos obrigados a olhar isso de frente com a pandemia, né? E isso não ficou de lado nas empresas, muito pelo contrário. Eu acho que entrou pelas telas, pelos e-mails, entrou pelas reuniões silenciosas, muitas vezes, né, com pessoas doentes, vulneráveis, em função desse impacto que ela trouxe, né? Então, eu acho que a gente passou por uma revolução humana depois da pandemia, e logo depois, com toda essa tecnologia que foi imposta para a gente, porque foi imposta a tecnologia, né? Tá mudando alguma coisa na minha tela aqui. Está mexendo alguma coisa? Não, eu não mexi, ele entrou sozinho. Coisa que a tecnologia resolveu. Ele resolveu abrir um quadro aqui que eu Exatamente. estou quietinho aqui e de repente É. apareceu isso. Então, eu acho que além da pandemia tem tudo isso, tem esse impacto da tecnologia que nós somos obrigados, né, a ter essa revolução de ficar todo mundo em casa, todo mundo fazer tudo pelo computador. Tudo isso impactou demais, né? E aí hoje o que que eu vejo? A cultura corporativa ela está em reconstrução, né? Ela não é sobre voltar ao que era antes da pandemia, na minha visão. Muito pelo contrário, ela é sobre criar o que ainda precisa ser diante de toda essa demanda que a gente está tendo. E diante desse quadro, professor, agora eu quero que o senhor entre nessa história, né, nessa conversa, porque ela está colocando de forma muito clara o que é que a gente está vivendo na realidade. Então, quais são esses aspectos emocionais que o senhor percebe, tem estudado, né, que está sendo gerado em todos nós e dentro das organizações, né? Inclusive com essa coisa do número de afastamentos, né? A gente vê que a NR1, né, que vai ser um tema que a gente vai tratar também no nosso summit, vai ter painel específico para isso. Isso daí, por que de repente ela tinha lá, a NR1, por sinal, ela já vem de muito tempo, mas de repente o negócio pegou e começaram, vamos fazer programas, etc., vamos cobrar isso, aquilo. Agora, o negócio é o seguinte, é que o que a gente percebe, uma das coisas é que doeu no bolso do governo, finalmente, porque o número de afastamentos é um absurdo, isso tem um custo muito grande, né? Então, qual a sua visão, professor José Aparecido, sobre esse contexto que a gente está vivendo agora? Ok, muito obrigado. Eu tenho uma visão e, inclusive, uma teoria que estou elaborando, que eu vou chamá-la aqui no primeiro nível, que chama a teoria do reajustamento social. Eu digo que tudo ao longo da nossa bela trajetória da vida envolve reajustamentos sociais diferentes, em função ou regulares, contínuos, ao longo da nossa trajetória, a diferentes eventos de vida que são estressantes. Alguns são mais ou menos estressantes, onde nós trazemos a ideia recente do DSM-5 e os seus suprimentos, de que todas as condições clínicas possam seguir eventualmente um contínuo, um espectro, do menos ao mais. Então, alguns eventos de vida são poucos, estressantes, alguns outros eventos de vida extremamente estressantes, a maioria na média. Ao lado desse componente, tem um outro, que é a complexidade. Alguns eventos de vida são um pouco complexos. Nós podemos resolver praticamente com a inteligência que temos e de forma muito simples e muito rápida. Alguns eventos de vida são extremamente complexos e nós precisamos de suporte social, precisamos de pessoas, precisamos de auxílio médico, de companheiros, colegas, para que possamos tratá-los. Então, essa é a primeira ideia. De ser uma crise ou que vivenciamos crise continuamente, eu acho que ao longo de toda a nossa trajetória humana, sempre convivemos com três grandes variáveis ou dimensões ou fatores. O primeiro deles, e que, em particular, aparece em toda pandemia, ou em toda epidemia ou eventos de vida estressantes. O primeiro fator que eu chamo é a incerteza.
nós vivemos, ou já vivenciamos e continuamos vivendo, num mundo, vamos chamar assim, muito incerto. A segunda dimensão que eu chamo é a confusão. E o terceiro é o sentido de urgência. Essas três grandes dimensões, ou três grandes variáveis ou fatores, acompanham ao longo de nossa trajetória, tanto do ponto de vista individual, muito particular de cada um de vocês, e também do ponto de vista coletivo. Ao longo da Covid, ou da pandemia da Covid, nós nós falamos que toda pandemia dessa ordem, ela é dual. Por que que ela é dual? Num primeiro momento, houve uma ênfase, uma busca, e isso nos deixou confuso, incerto, com um sentimento de sentido de urgência em todas as esferas profissionalizantes da população como um todo. Ok, e das políticas públicas que foram implementadas. Então, um lado da moeda, ou a face de James, foi o conhecimento da fisiopatologia do vírus. Então, houve um investimento maciço, num prazo, aliás, impressionante. Inclusive, valorizo a inteligência cognitiva humana. Quando alguns me dizem qual o grande vencedor ao longo da pandemia, muitos falam foi a ciência. Eu acabo dizendo, sim, a ciência, mas o principal vencedor foi a inteligência humana. Em 10 meses, nós conseguimos reconhecer o vírus, a sua fisiopatologia e, principalmente, criar vacinas. A segunda dimensão, sem ser a fisiopatológica, a outra face de James, ou a outra face da pandemia, é que, com as implementações das políticas públicas para mitigar, controlar, enquadrar o vírus, nós, ou os governos, mesmo endossados por profissionais de saúde e colegas, nós tomamos ou restringimos comportamentos do ponto de vista de isolamento social no trabalho, nas igrejas, nos clubes, restrições de mobilidade. Vocês, não vou aqui repetir essa longa história. Com isso, nós trouxemos um impacto psicológico. Por isso que a pandemia, toda a pandemia, ela é dual. Às vezes, eu brinco, numa linguagem mais cotidiana, eu falo que parece a vela e a chama. Nunca juntos, mas também nunca separados. Muito bom. Vocês podem perceber. Então, o que aconteceu, ou que apareceram de condições, eu chamei condições comportamentais, afetivas e cognitivas ao longo da Covid. A colega Iraceli, você mesmo lendo a introdução aqui para nos apresentar e trazer o problema, apareceram vários construtos psicológicos, ou condições que nós chamamos psicológicas. Algumas delas apareceram muito de imediato, não é? Devido ao isolamento, às restrições. Primeiro, a ansiedade. Segundo, acompanhando depressão. Mas apareceu algo que foi extremamente estudado, talvez o construto psicológico mais estudado ao longo da pandemia, foi o medo. Pois é. O Eu, medo. eu Então, que... eu digo, deixa eu terminar essa ideia. Eu participei, inclusive, de um grupo internacional onde nós validamos uma escala de medo para a população brasileira. A propósito daqueles que gostam de impacto, o paper foi um dos mais citados ao longo de 2020, 21 e 22. Os criadores da escala de medo tiveram, vocês podem olhar no Google Citation, mais de 10 mil citações em 3 anos, Olha só. para dizer o impacto. E eu até escrevi um artigo sobre o medo,
que eu chamei, imitando aquele filme do Morgan Freeman, que atuou como ator, se não me falha a memória, A Soma de Todos os Medos. A soma de todos os medos foi o medo da pandemia da Covid-19. Devido ao quê? À incerteza, à confusão e o sentido de urgência. Outros construtos, outras reações psicológicas foram afetadas, como disse a Iracema, dentro do contexto da corporação, dentro do nível individual, dentro do nível corporativo. Se nós analisarmos especificamente a inteligência emocional, que você vai perguntar daqui a pouco, as nações que tiveram mais sucesso em lidar com a Covid, do ponto de vista coletivo, foram aquelas nações cujos líderes manifestaram ou foram mais hábeis em controlar as emoções dos seus liderados e dos seus seguidores. Ou seja, os líderes autênticos, ou os líderes que manifestaram que possuíam mais inteligência emocional. E, em geral, mulheres, que foram muito hábeis, e essas nações rapidamente controlaram, mitigaram. Por quê? Porque conseguiram persuadir a sua população a adotarem um comportamento ou comportamentos tipicamente coletivos para ajudarem a mitigar, controlar e aceitarem que só haveria possibilidade de controlar o vírus ou manejar os impactos emocionais ou mesmo cognitivos e afetivos da Covid, se todos seguissem ou remassem na mesma direção. Isso foi feito líderes emocionalmente carregados. Nós tivemos o caso, né, professor, da Nova Zelândia, né, que a É um primeira-ministra exemplo típico. foi um exemplo típico dessa situação. E eu queria, o senhor falou muito dessa questão do medo, e eu fiquei assim super interessado em ver esse paper do medo, porque confesso que eu não sabia, né, porque eu acho que o medo é uma das emoções mais complicadas que a gente está vivendo no dia a dia. A gente está com medo danado, e o medo é uma reação aos processos de ameaça, né? E tem muita gente que não aceita essa questão de eu não tenho medo, porque o medo ele é julgado como algo dos fracos, né? Os fortes não têm medo, são corajosos. E veja só, pegando esse gancho dos medos que o senhor está colocando aí, eu queria que o senhor entrasse num aspecto que seria a questão da própria IA nas relações interpessoais. A questão é qual o impacto cognitivo e emocional do excesso de tecnologia na capacidade de criar vínculos e quanto os vínculos são necessários para a saúde mental. Ok, é difícil para mim é, falar em tempo muito curto. Claro, eu tô. Não, é verdade, é Esse aqui é meu difícil para mim. Isso aqui é meu desafio, né? É brincadeira, porque é um Para mim assunto é um grande maravilhoso. desafio. Para mim, eu ficava até meia-noite aqui conversando com o senhor, cara, a Não, pé. eu sei, eu acho que a sua plataforma ela não é fechada, ela não vai cair, Ela ela é não, aberta. ela não vai E cair. espero que você esteja gravando, porque normalmente a gente esquece de Ah, gravar. Mas grava aí, aperta aproveitando, a tecla. apro- Ok, teria muito que falar sobre isso. Bem, ao longo da pandemia, é bom deixar claro, a Iraceli comentou muito bem isso, e os dados mais recentes. Até tem uma coluna do Estadão, ou da Folha de ontem, isso acho que foi o Estadão. Epidemia do sofrimento, onde esses dados recentes mostraram que, antes da pandemia, estava num nível relativamente controlado, já era alta. A ansiedade sempre foi uma reação psicológica ou um transtorno de comportamento elevado, né? E agora, com a pandemia e mesmo com essas polarizações e discussões geopolíticas nos quatro quadrantes do planeta, e também por manipularmos ferramentas em tempos real, vocês poderão ver que eu até brinquei
com vocês em off que todos devem estar preocupados com quem matou o Odete Roitman. Todos nós estamos acompanhando. Até alguém falou, manda, houve cortes de ciência, manda uma carta para os deputados. Eu falei, não adianta mandar agora, estão todos assistindo a Odete novela Roitman. da Globo, preocupados com quem matou Odete Roitman. Até eu brinquei com um colega, coloca na IA, pergunta se você é o Hércules Poirot ou a Agatha Christie, para ver se tem alguma solução nesse diálogo. Provavelmente tem, Ô, mas vamos lá. professor, o pior de tudo você não sabe, é que parece que vai ficar todo mundo frustrado, parece que ela não morreu, tá? Ok, vamos lá. Tem esse Seria problema, que a gente vai ter aí que nós, trabalhar depois, tá? até o Fernando Pessoa tem. O Fernando Pessoa era poeta, nós conhecemos, mas ele tem umas prosas, uns artigos de prosa. Ele criou um detetive que descobria crime sem ter necessidade de estar na cena do crime. Chamava Dr. Quaresma, pode ver aí. Eu até discuti num artigo as inteligências múltiplas do Fernando Pessoa. Aliás, ele e o Chico Anísio tiveram várias inteligências múltiplas, brilhantes, todos os dois muito brilhantes. Mas vamos lá ao que você, o que Aham. você me perguntou. Então, esse construto psicológico de ansiedade e outros aumentaram assustadoramente ao longo da pandemia. Aí você me pergunta, como eu vejo isso relacionado com a IA? Um livro muito interessante, publicado por Jonathan Haidt, que ele fala um pouquinho de português, estudou com algumas colegas nossas no Rio Grande do Sul. Ele escreveu aquele famoso livro chamado Geração Ansiosa, que é best-seller. Vocês encontram aí, eu acho que até é, em sebo, muito barato, mas um livro fantástico, Ah, aonde que não está aparecendo, utilizando mas os ele está aqui dados na minha dele, mão. aonde utilizando os dados dele e de outros, são registros verbais, não são dados de experimentação de laboratório. Normalmente tem um grande problema teórico, mas para nós que fazemos pesquisa de laboratório, que são os registros verbais, que é a melhor ferramenta para estudar ansiedade, depressão, dor. O importante é que as pessoas dizem, e como elas dizem, de que maneira que elas dizem. Nós sempre vamos ter que registrar. Ele, a partir dos dados dele, o governo, inclusive o governo brasileiro, acabou proibindo o uso do smartphone na população escolástica. Tem dados ou não tem dados que sustentam essa ideia? Ainda continuamos a discutir isso. Há alguns colegas que dizem que não temos dados suficientes para fazer esse tipo de restrição. Outros acham que é importante. Mas como nós saberemos isso? Fazendo pesquisas depois entre o que nós chamamos pré ou linha de base e depois da intervenção fazendo pós. Aí você me pergunta, como relacionar isso com IA, ou essas ferramentas modernas? Vocês estão acompanhando, certamente, que IA tem penetrado em todas as nossas agendas, todas as nossas arenas. Eu mesmo estou aprendendo muito, por variadas razões. Eu dou muitos pareceres, leio teses muito longas, e o tempo, aliás, a falta de tempo até acaba causando, e até diretamente causando, problema de ansiedade. Exatamente, porque você não tem muito tempo. Quanto tempo, quanto tempo o tempo tem? Mas eu vejo a inteligência artificial como, eu vou dizer, vai se tornar e já está se tornando uma ferramenta extremamente importante no nosso cotidiano. Eu brinquei com você e a Iraceles, e você me permite repetir aqui, Sim. que agora eu vejo que a inteligência artificial ocupa os céus lá em cima, onde está o Todo-Poderoso, ocupam todos os céus, todos os quatro quadrantes do planeta. Um dado momento, a inteligência artificial vai ocupar o meu céu
vai ocupar o meu espaço, porque vai se tornar muito importante para mim. E assim foi na época. Eu passei por isso de usar a antiga Olivetti 22. Vocês se lembram? Não, não lembro. Sim, eu lembro. E alguns que são mais jovens, a Érica está indo, É, a Simone e outros eu fiz, estão eu indo, fiz mas aí escola se de lembra quando a gente datilografia. usava. Eu ainda guardo aqui na casa da minha filha a Olivetti. Depois eu aprendi a usar aquela máquina eletrônica que tinha um corretor. Vocês se lembram quando a gente precisava colocar em ordem alfabética uma tese de mestrado e doutorado, as referências bibliográficas? Seria impossível. Eu cortava cada um e a minha falecida senhora, a primeira esposa, me ajudava a recortar e depois pôr em ordem alfabética, depois eu xerocava. Olha para você, agora eu nem digito, eu penso ou eu falo, os artigos saem listados em ordem alfabética. Mas vamos ao que interessa. Qual o impacto que está tendo? E eu vejo com muita clareza isso, como estudioso da inteligência. Ela vai ser muito útil. Mas, como toda a população, incluindo os traços comportamentais, ansiedade, depressão, medo, vamos colocar inteligência, habilidade verbal, linguística, espacial, tais como os traços físicos, como altura, peso e muitos outros, seguem uma distribuição normal. Então, veja a altura das pessoas. Poucas pessoas têm a altura do Michael Jordan, o Oscar, ou jogadores de vôlei e basquete. São poucas pessoas. Poucas pessoas são muito pequenas. A maioria fica na média. O QI também se distribui. A média é 100, o desvio é 15. De 85 a 115, normal. Como dois brasileiros que eu falei, o Machado de Assis e o Santos Dumont, que têm QI muito alto, estão lá na extremidade superior. Outros estão abaixo, na extremidade da curva normal. Que vai provocar, no meu entender, a inteligência artificial. Para aqueles que têm inteligência elevada, e eu tenho certeza disso, são vocês, porque por que eu falo isso, são vocês? Porque todos nós que estamos aqui acompanhando o bem-aventurado evento organizado pelo Hermes, e me dando a honra de participar com a Iraceli e todos vocês, os outros constituem o nosso paraíso, não o nosso inferno, como diria quem? Vocês se lembram? O Sartre? Ok. Todos constituem o nosso paraíso. Eu acho que o Walter Hugo, mãe, escreveu um livro sobre isso. Nos dando a honra de participar, então eu posso dizer que todos vocês têm que ir elevados, é bem acima da média. Para vocês, a inteligência artificial será fantástica. Vocês vão usar, vocês vão trabalhar com ela, vocês vão criar, vocês vão se tornar mais importantes, mais impactantes na sociedade, vocês vão contribuir para a elevação do PIB, o produto interno bruto, e a renda particular, familiar, a renda per capita desse gigante chamado Brasil. Quem tem inteligência dita na média não vai mudar muito, vão continuar do mesmo jeito. Mas para aqueles que têm inteligência abaixo da média, teremos que promover a habilidade cognitiva. Eles vão ter dificuldade de manejar, e já estão tendo dificuldade de inteligência com o uso dessas ferramentas de inteligência artificial. O que vai acarretar, então? Prestem bem atenção, por favor. Mais desigualdades sociais e econômicas nesse Brasil. O Brasil, apesar de todo o seu crescimento nos últimos anos, o Brasil é muito diferente nos seus 27 estados. Não quero me alongar aqui. Não é? E mesmo que você não pense nos 27 estados, você pode pensar nas 6 regiões, isso, incluindo o Distrito Federal, vocês vão perceber que nós somos muito diferentes. Como também o resto do mundo. Porque algumas nações são ricas, algumas nações são pobres. 2 prêmios Nobel
do ano passado ganharam o Prêmio Nobel com essa pergunta. Não é porque algumas nações fracassam. Eu estou esperando hoje quem, quem, quais serão os indicados para o prêmio Nobel de Economia, que é indicado à parte como da paz, como todos vocês sabem. Então, a inteligência artificial vai trazer muita desigualdade, especialmente para o Brasil. Qual a maneira, Hermes, de resolver isso? Eu acho que seria a sua próxima pergunta. Tenho quase certeza pelo enunciado que você falou. Seria promover as habilidades cognitivas. Hoje, no dia de ontem, foi anunciado o Prêmio Nobel de Literatura. Só tem um livro traduzido no Brasil. Eu chamo isso a propósito, vocês vão perceber. A Hungria é um país muito pequenininho. Olha aí no Google. Eu acho que deve ter 10, 12 milhões de habitantes. Mas tem um dos países com o maior prêmio Nobel do mundo, talvez 12, em ciências Pois é. e literatura. O de ontem foi de literatura. Para terminar, me lembrei de um professor húngaro já falecido, aqui dos bancos escolares da USP, a capital de Ribeirão Preto, a capital dos canaviais paulistas. O professor húngaro me dizia assim: ai, José Aparecido, é melhor ter uma cabeça bem feita do que uma cabeça cheia. É assim que é a educação húngara. Nunca me esqueci disso. O Brasil esqueceu. O Brasil precisa, então, para preparar-se para a inteligência artificial, não é só torná-la muito fácil para usar, mas é promover as habilidades cognitivas dos nossos estudantes, da nossa grande nação. E isso é possível, mas o governo nenhum quer considerar que as desigualdades imperam do ponto de vista escolástico. E somente promovendo as habilidades cognitivas é que nós podemos resolver as desigualdades sociais. E assim Fantástico. tornar aquilo que é muito importante que a Araceli falou. Desenvolver os mercados de trabalho e trazer o progresso econômico, aumentar o PIB, aumentar a nossa riqueza. Eu vejo assim. Muito bom. E eu queria pegar, a gente já está indo aí para o final do nosso encontro, e esse é o meu grande desafio, né? Que é um assunto, eu passaria horas aqui com vocês todos, e a turma está toda aí, que ninguém foi embora, né? Eu queria que o senhor trouxesse também que a gente tem uma questão do qual o impacto cognitivo e emocional do excesso de tecnologia na capacidade de criar vínculos, né? O quanto que os vínculos são necessários para a saúde mental, porque a gente começa a ver essa IA tomando conta e as pessoas falando que ela tem emoção, porque ela tem lá todo uma coisa preparada para falar, "Ah, eu estou feliz." Até ontem eu até fotografei como é que diz, um papo que eu tive com o chat GPT, e ele falou, eu fico muito feliz, né, que você gostou da minha proposta, etc, etc, né? Então, e está se afastando. Um grande problema que a gente tem é o afastamento, o isolamento. Quer dizer, esse isolamento que veio da pandemia acabou sendo fortalecida depois, né? As pessoas se afastaram, em vez de estarem mais compartilhando mais os seus ambientes, e aí veio a IA que acelera isso. Agora, a pergunta é, quanto que os vínculos são necessários para a saúde mental? E para onde é que a gente está indo na sua visão? Você quer dizer vínculo com outras pessoas, você está Vínculo dizendo, com não com outras as máquinas. pessoas, não com as Não. máquinas. Os vínculos, né, com as outras pessoas. De que maneira que isso daí é importante, de que maneira que eles são necessários para o indivíduo ter uma saúde mental adequada, né? Vamos chamar assim. Ô, Ok. Emerson, Sim, posso falar um pouquinho também, já que eu estou aqui? pode. Ah, lógico. Professor, deixa eu dar um pitacozinho com relação a isso, que eu acho que vai agregar bastante. Primeiro, eu acho assim que a inteligência artificial, ela tem um impacto muito negativo
diante disso que o Emerson está perguntando, que é a redução dessa interação humana, né? Quanto mais processos são automatizados fora, dentro das empresas, menos espaço a gente tem de sobra para escutar, para elaborar, para acolher, para criar esses vínculos, essas conexões tão necessárias, né? E eu acho que o grande problema da IA, e eu sinto por mim, tá, gente? Porque eu uso, né? Todo mundo usa aqui, óbvio. Às vezes eu me pego pensando, eu falo assim, nossa, quanto tempo eu tinha de troca com os amigos que eu acabo hoje trocando com a IA, por exemplo, né? Isso é muito comum, acho que é uma sensação que eu converso sobre isso com os meus clientes, com os meus amigos, e todo mundo tem a mesma sensação. E eu acho que isso é muito perigoso, né? Porque é uma sensação de isolamento velada, né? Mesmo em ambiente que você acha que está super conectada, a IA está te acolhendo, mas é muito velado esse isolamento, esse ficar dentro de uma caverninha, né? E é onde a gente vai perdendo as nossas habilidades, principalmente de conexão com as pessoas, né? Principalmente de relacionamento interpessoal dentro do trabalho, né? Principalmente de comunicação assertiva diante das minhas necessidades. Hoje, por exemplo, eu fiz meia dúzia de sessão aqui, todas baseadas em comunicação. Os líderes estão sem condição de atuar, uma demanda cognitiva lá em cima, com medo, uma insegurança absurda de perder o trabalho, de estar fora do trabalho, em função desta falta de comunicação, conexão e relacionamento interpessoal, né? É isso mesmo. É uma Então, realidade hoje. O que que eu acho diante disto, né? E aí a tua pergunta, né, Emerson, onde que entra o relacionamento em tudo isso e que a IA está Ah, nos dando? exato, e para a saúde mental. Eu queria. Então, para a saúde mental, a gente tem o construto da psicologia positiva, né, professor? Você deve conhecer o Martin Seligman, que trouxe para a gente o construto do bem-estar na psicologia positiva, com o acrônimo do PERMA, né? E nas pesquisas do Martin Seligman, ele traz que relacionamento é mais ou menos 40% do nosso bem-estar, nesse construto de bem-estar. Sem relacionamento, a gente perde praticamente 40% do nosso bem-estar que está relacionado é o estar bem, estar íntegro, estar inteiro para fazer o meu trabalho, que demanda tanto cognitivamente, que demanda tanto de reconhecimento, que demanda tanto da minha autonomia, das demandas emocionais e tudo mais. Então, é fundamental que a gente faça sabe, tem essa clareza de que a IA, ok, veio assim, é revolucionária, é tudo que o professor falou, né? E eu acho que a gente, inclusive, vai ter um retorno muito grande, a longo, curto, médio prazo. Agora, assim, é fundamental para a nossa saúde, para a gente, para as nossas demandas, para a nossa inteligência cognitiva, emocional, que a gente esteja atento dessa necessidade humana de relacionamento e que a gente perde em função dessa tecnologia, dessa revolução tecnológica que a gente está adaptado. Então, a Iraceles, ela reforçou aí a pergunta, né? Exatamente que eu tinha feito no sentido de como que esses vínculos são necessários para a saúde mental, né? E eu queria que o professor José Aparecido desse a visão dele nesse contexto que a gente está vivendo, que a Iraceles colocou muito bem. Sim, do ponto de vista da. Vamos usar a, a maneira que você e a Iraceli, a riqueza da conectividade, né? A propósito, a Iraceli disse do Martin Seligman, quando eu era presidente da Sociedade Brasileira de Psicologia e ele da APA, American Psychological Association, ele Sim, nos visitou. E é importante diferenciar. Ele é o pai teórico do que chamamos a psicologia cognitiva, mas tem também a psicologia positiva, o que nós chamamos de psiquiatria positiva, que é desenvolvida por Dilip Geste, que é a valorização
do otimismo, religiosidade, espiritualidade, eh, resiliência, que é um conceito muito recente e ganhou grande dimensão depois da pandemia da Covid. Mas vamos lá. Certamente, o papel da inteligência emocional, lembrando que antes de chamar inteligência emocional, o Thorndike chamou em 1925, 1929, de inteligência social. E agora, na era da inteligência artificial, alguns autores estão advogando que a inteligência social está ressuscitando novamente devido à importância das pessoas voltarem a se conectar, tanto do ponto de vista individual, para a sua dimensão, a sua resiliência, não é? A sua resistência a esses estresses do nosso cotidiano. Por isso que eu elaborei essa teoria do reajustamento social. Estou quase terminando de escrever. Mas eu tenho uma visão que eu acho que é interessante colocar aqui rapidamente. Uhum. Sempre, desculpa, Iraceli, sempre eu acho que eu sou o centro do mundo. Mas o senhor pode, professor, o Não, senhor não, não, é pode. exagero. A gente pode falar menos, mas a tela permite isso. A tela permite isso de vez em quando. Depois É que o Hermes pode editar, né? Na televisão não tem muito isso. Mas vamos lá. As pessoas, ao longo do problema da pandemia, começaram a ser incentivadas, obviamente, vocês sabem por quê, as restrições de mobilidade e de enquadrar os comportamentos. Aliás, sempre faltaram psicólogos nas comissões que deveriam lidar com o controle comportamental, as políticas públicas para entender os impactos da pandemia. Os psicólogos sempre estiveram ausentes. Todos viraram epidemiologistas e entendidos em Covid. Foi muito curioso. Mas com o advento, o problema se agravando durante 3 anos, começa a, a teleconsulta, essas ferramentas que nós estamos usando aqui no dia a dia, tem ferramentas mais imersivas. É importante colocar a palavra imersiva, mais presencial do que o presencial. Tanto é que a gente chama na área de percepção presence. Então aí vem a minha ideia. Minha ideia é baseada em estudo. Esse mundo virtual ficou tão real que algumas áreas cerebrais, e isso, estudos oriundos de neurociência cognitiva, que é analisar o cérebro em funcionamento enquanto estamos realizando tarefas quaisquer. Ler um conto do Machado de Assis, posso recomendar O Espelho, posso recomendar A Cartomante, porque eu só vejo cartomante por aí, não é? Nosso programa televisivo e nos postes da minha rua, não é? E a Igreja do Diabo, eu também vejo, todos viraram pastores e padres. Alguns argumentam bem, falam bem. Mas estudos de neurociência cognitiva têm mostrado que o imaginamento cerebral, como no caso de dor, a dor social e a dor física, imageiam as mesmas áreas cerebrais, os mesmos centros de recompensa. Que coisa intrigante, não é? Então, estando aqui com vocês, alguém diria, professor Zé Aparecido, por que você não vai, né, dar aula para nós presencialmente, etc. Eu sempre digo, ó, no meu centro cerebral, estimulam igualmente, mas não sou eu que estou falando, são os estudos. Então, esse é um grande problema que nós estamos enfrentando. Por isso, esse apego exagerado, vocês poderiam dizer, não vamos discutir as implicações, mas as pessoas estão aprendendo muito bem a trabalharem
já estão obrigando as pessoas a voltarem ao trabalho. No momento disseram que a produtividade foi alta, agora estão pressionando a dizer que está reduzindo. Talvez a gente possa considerar algo que é muito importante na psicologia, as diferenças individuais. Alguns líderes podem liderar muito bem à distância, não é? Eu Isso. diria que o Winston Churchill não seria capaz de liderar à distância. Mas eu diria que o Nelson Mandela, sim. O Nelson Mandela ficou preso 30 anos. Foi o homem naquele filme, o Invictus, dirigido pelo Clint Eastwood. É, É, O Morgan Freeman Morgan fez Freeman. um papel muito bonito. Em um dado momento, a secretária perguntou para ele: o senhor quer levar o futebol para o povo? Futebol daquela época, não é? O, não o soccer. O senhor está utilizando isso para cativar, envolver emocionalmente o povo, politicamente? Ou o senhor está usando isso porque o senhor gosta do futebol? Ele disse: politicamente eu estou usando, Pois é. não é? Ou vocês gostariam de ser o Dr. House daquela série, Dr. House, o Laurie, que é um deus no diagnóstico, não é? Vocês sabem. O que eu quero dizer? Pessoas que têm uma habilidade especial. Então, nós temos que considerar que os líderes, eles podem ser muito diferentes. Me permite, Hermes, Sim, 5 minutinhos, 2 minutinhos. por favor. Nós podemos considerar a liderança como um traço. Então, eu vou analisar o que eu tenho: inteligência, sociabilidade, determinismo. Tem muitos líderes. A verbalização. Winston Churchill era prêmio Nobel de Literatura. Não era qualquer um, e era depressivo, vocês sabem disso. O Nelson Mandela tinha uma alta inteligência emocional. O Trump é narcisista ao extremo. Nós podemos considerar a liderança como habilidade e capacidade. A doutora Iraceli trabalha muito nesse domínio de promover as competências, as habilidades. O sim, problema é sabermos quantas habilidades são, não é? Tem variadas. Alguns até listam as inteligências múltiplas do Gardner, outros inteligências, três inteligências, outras compartilham como eu que há uma inteligência só. Podemos considerar a liderança exclusivamente enfatizando o comportamento, as ações do líder no contexto ambiental. Então, ele precisa estar presente, como disse a Araceli, ele precisa estar lá no contexto do sim, trabalho, precisa ser observado trabalhando. Imitação é um comportamento interessante, fazendo, ensinando. sim. O Pode professor, ser até, pode ser até um Android. E só para terminar, liderança pode ser relacionamento. É isso que a Iraceli está dizendo. sim, tem que Algumas pessoas são orientadas para o relacionamento, outras pessoas são orientadas para o trabalho. Não é pecado estar num lado ou na outra. Algumas pessoas gostam de estar com os outros. Como eu disse aqui, o doutor André, que está aí, até eu, né? Algumas pessoas dizem o inferno são os outros. Outras pessoas dizem o paraíso são os outros. Eu gosto de estar no meio dos outros. Tem alguém que estava dando uma palestra muitos anos atrás, quando eu era jovenzinho, estava então num púlpito, num tablado na frente de uma grande igreja. E ele estava lá dizendo, era no Mato Grosso, Aparecida do Taboado. Aí alguém falou no ouvido dele que foi contratado aí, um fazendeiro contratou um pistoleiro para matá-lo, porque ele era um político muito querido e provavelmente seria eleito governador do estado. Aí ele levantou a voz e fez um discurso e disse assim: prometeram me matar, mas eu até gostaria que me assassinassem aqui, porque se eu caísse para trás, eu cairia nas mãos de Deus. Mas se eu cair para frente, eu caio nos braços do povo. Foi carregado e foi eleito e se tornou presidente da grande nação brasileira.
Pois é interessante, professor. Vamos lá. O senhor colocou um ponto que a Iracelis também trouxe, né? E da questão de relacionamento, criação de vínculos. E a gente tem aí uma coisa que é chave, que é o próprio processo de comunicação, né? Então, a comunicação, que vem da palavra comunicare, né? Ela tem a mesma, é sinônimo de união. Então, tanto é que quando a gente cessa a comunicação, há ruptura, né? E as pessoas estão cada vez mais com dificuldade de comunicação, e eu diria, dentro da minha visão, que um dos outputs mais fundamentais que a gente tem com o desenvolvimento da inteligência emocional é exatamente a ampliação da nossa capacidade de comunicação, né? E hoje o líder ele precisa efetivamente se comunicar para poder levar a sua equipe e colocar as coisas adiante num contexto que é muito trabalhoso. Então, se a gente for ver, né, tudo que nós conversamos aqui, a gente está falando que, inclusive, a questão da inteligência emocional não é um conceito abstrato, mas, na verdade, é uma solução prática, ela é mensurável para o bem-estar e a própria performance das pessoas, seja no campo. Eu sempre coloco isso, não vamos estar aqui pensando em inteligência emocional só para desenvolver no campo profissional, porque a gente desenvolve ao mesmo tempo a nossa capacidade nos relacionamentos, junto com os nossos amigos, com a nossa família, na relação de pai e filho, na relação de marido e mulher, né? Todas as relações. Então, é uma coisa importante, e todo esse contexto foi exatamente que me deu esse impulso de provocar e criar esse evento que nós estamos fazendo. E veja que riqueza, que nós vamos. A gente vai ter o evento, mas depois vai ter o pós-evento, porque é muita coisa interessante que a gente pode estar trabalhando, né? Então, a gente vê que a inteligência emocional pode ser até um antídoto, né, dessa era algorítmica que as pessoas estão tratando. Antes de eu me despedir, eu queria só colocar uma coisa para as pessoas aqui que estão nos assistindo, que é o seguinte, né? Se o que a gente discutiu aqui tão rapidamente, mas com uma profundidade, né? Porque, inclusive, a gente percebe naquilo que não é dito. É um tema profundo, né? Então, se isso daí faz sentido, se faz sentido que a inteligência emocional é fundamental para a saúde mental e para a liderança, dentro desse contexto, né, que a gente está vivendo da IA, né, a grande questão, o passo natural é exatamente a gente tentar aprofundar isso daí dentro do nosso summit, que vai acontecer agora no dia 6 de novembro, estamos aqui na fase derradeira, né? Porque a gente vê que tem esse pós-pandemia, né, ele está sobrecarregado, né, e aí acelera todo esse processo de desconexão de pessoas. E quando a gente precisa ter líderes que precisam de ferramentas práticas e decidir pelo que é melhor para proteger essa saúde mental e a performance. E o pior de tudo é que muita gente ainda não está considerando isso, não está muito centrado só em buscar resultado, né? Então, a gente está exatamente. A ideia que tivemos é exatamente de fazer essa integração, né, de IA com a IE, né, que eu acho que está na vanguarda, né? Estamos trazendo, inclusive, o professor vai adorar depois ter o contato com o professor Ito Takayuki, né, que ele vai estar online participando de um painel, a gente vai estar divulgando o trabalho dele, que ele está trabalhando em cima de IA preditiva para percepção de emoções antes mesmo do indivíduo sentir a emoção dele. Para quê? Para você melhorar relacionamentos, para melhorar o autoconhecimento, né?
Então, eu acho que a gente está buscando trazer alguma coisa dentro do Summit, não só de trazer ideias que possam ser aplicáveis, mas, antes de tudo, provocar as pessoas para que eles saiam de lá e pensem no assunto e discutam o assunto com seus pares, né? Um evento dessa natureza, olha só, nós fizemos aqui um bate-papo aí de 1 hora e pouco, né? Já estamos indo para 1 hora e meia, e veja quanta coisa falta. Então, não acaba no nosso summit. O nosso summit, eu diria que é o ponto de partida para um outro processo, né? E a gente vai estar lá com palestras, painéis, a gente vai ter 24 trilhas, né? A gente vai estar com 2 workshops imersivos que eu vou estar fazendo com o Dr. Randall na parte da manhã, um workshop para ver se o líder realmente ele consegue tocar as emoções dele, né? Então, e ao mesmo tempo, eu acho que isso é que está me encantando desde a organização, e eu acho que vai culminar lá, né? Que é a possibilidade da gente fazer contatos, da gente fazer networking, no sentido de networking genuíno. Professor, você pode ter certeza que eu vou ficar no seu pé a partir de agora que eu conheci o senhor, não tenha dúvida. Eu vou, né? Eu acho que isso é que é gostoso, sabe? É isso que traz vida para a gente, esses relacionamentos, esses vínculos, essa troca de ideia. Inclusive, é aquela tal história que eu sempre falo, ó, não acreditem, não precisa concordar com o que eu falo, mas vai atrás. E eu acho que a gente precisa fazer o exercício. O senhor falou até de uma vertente aí que pega uma certa questão política, a gente precisa voltar, inclusive, a poder discutir, sentar, respeitar a opinião do outro, porque a gente não pode simplesmente colocar, hoje as coisas estão indo, a minha opinião anula o demais, né? E eu corto a relação com ele, eu corto o meu vínculo com ele, porque a gente não pode pensar diferente. E, ao mesmo tempo, isso daí é a base do liberalismo, né, que é a democracia, é a gente conseguir chegar a consensos, porque, como o senhor disse, nós somos absolutamente diferentes, né? Tem aí quase 8 bilhões de pessoas, cada um com a sua impressão digital, né, que não tem jeito, né? Então, tudo isso até pode trazer uma possibilidade das pessoas começarem a pensar que acaba reduzindo essa curva de aprendizado e do jeito que está, e acaba tendo dificuldade de você trazer o tal do ROI que é tão esperado, né? Então, para vocês que estão vendo aqui, eu quero colocar que, primeiro de tudo, esse summit ele é para quem? Ele é para todo mundo. Ele é para todo mundo, porque todos nós temos a inteligência emocional à sua disposição. Então, não importa se você é C-level, se você é diretor, se você é líder de área, se está na área de RH, né? A grande questão é a gente tentar trazer uma reflexão de que maneira que a gente pode unir a tecnologia e a humanidade com impacto real, né? E para vocês que estão aí, eu diria que tem 2 opções. Você pode participar do evento presencialmente, porque aí realmente nós vamos ter 2 workshops vivenciais. No final do dia, a gente está propondo até um encontro do networking estratégico e emocional, né? E a gente tem várias alternativas de experiência. E também, para quem não pode estar aqui, que tem mais distante, etc. e tal, a gente pode ter o acesso online, né, por um valor extremamente convidativo. Eu estou aqui usando, viu, professor? Estou falando assim, olha, cara, é o preço de 1 quilão que você vai aí, né? Vai no quilo, né? É o preço de um almoço no quilão, né? Então, a gente pode, cada um ajusta aí as suas possibilidades. E eu digo, assim como isso aqui foi gravado e todos aqueles que se inscreveram e não estiveram presentes vão receber esse conteúdo, nós vamos ter a gravação de todo o conteúdo que ele vai ser disponibilizado por 90 dias para que cada um possa usar, porque mesmo presencialmente, você não vai conseguir estar em 4 salas simultaneamente.
e a gente está fazendo trilhas de mentoria, de consultoria, nós vamos discutir a NR1, nós vamos estar falando como é que de saúde mental, de como é que a IA está influenciando, por exemplo, no aspecto de propaganda e marketing, como é que está influenciando na área de shopper, de varejo, de relações com o varejo, com o cliente, né? Então, eu acho que e você vai conhecer as várias facetas, as várias dimensões, né? As várias dimensões que a gente pode aplicar a IA e a gente pode aplicar a IE, sempre com a preocupação de a gente trazer uma IA, mas sem perder a nossa humanidade e os nossos vínculos. Então, a gente está aí indo para o segundo lote, né, que tem um desconto expressivo aí, que vai até o dia 15 do 10, né? E depois vai virar o lote 3 e aí, logicamente, vai investir, iria aumentar o investimento. Então, se você pretende realmente participar, seja online ou presencialmente, o melhor momento é você garantir essa vaga. E eu tenho aqui, vocês podem ver no meu QR Code, né? Ele tem o caminho para o Summit, né? E também eu coloco aqui www.summitiea.com, onde vocês vão ter uma visão geral do que acontece, porque eu consegui reunir 6 palestrantes internacionais, gente que está de ponta, até eu gostaria muito, eu tenho um sonho aí que é botar o professor José Aparecido com o doutor Barrios, lá do Chile, que ele hoje é uma das grandes autoridades da América Latina na aplicação de inteligência emocional para a liderança e para o mundo corporativo. Ele não está preocupado com outra área, né? E ele desenvolveu o que chama-se de emoções complexas, é um assessment para emoções complexas, né? Então, vocês podem entrar lá, vocês vão ver quem é que está participando, é realmente um evento internacional, e aqui a gente está com um grupo de mais de 45 debatedores, que nós vamos passar o dia, e eu quero que seja um dia gostoso, vai ser um dia prazeroso, onde a gente vai trocar ideias, conhecer gente, ver gente que está lançando livro, e eu quero até depois falar com o senhor, viu, professor, que eu quero ter os seus livros lá, né? No dia do evento. Vamos falar aí com a sua editora e tudo mais, que vai ser um prazer divulgar isso daí. Bom, gente, eu adoraria ficar aí uma grande parte do tempo mais com vocês. Eu espero que vocês estejam junto conosco. Tem gente aqui que está participando, que inclusive vai participar de painéis, que é o caso do André, não é, André? Vai estar lá com a gente, né? Eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui, que tem muita gente, não consigo ver todo mundo. E A Érica vai a participar. Érica também. A Érica conseguiu entrar, é verdade. A Érica vai participar também. Então, veja, é muito gostoso, eu estou achando muito gratificante estar com toda essa turma. Sabe por quê? Porque eu, pessoalmente, eu estou conversando com cada um, e isso está. Olha, isso é mais do que uma universidade que a gente está fazendo, que é um MBA, porque eu estou vendo tanta gente bacana, tanta gente de qualidade que está me refletindo e está mexendo comigo, está mexendo comigo, sem sombra de dúvida. E Tanto eu vou confessar a vocês que eu estou aqui na sombra dele, estou adorando, tá muito legal. Me propus a ajudar, porém eu estou tirando muito mais proveito que ele, talvez, né? Porque eu estou é, com menos estresse que ele para com montar. certeza, porque a responsabilidade, hoje eu falei, eu estou com 180 tarefas simultâneas sendo coordenadas, né? Porque vai de A a Z. Então, Depois, é muito depois difícil. você vai ter que fazer um stress break, Ah, né? sim, vamos fazer um stress break. Agora, aí é que tá. Muitos de vocês que estão se conectando, que vão estar lá com a gente, isso está em cima do movimento equilíbrio, né? Grande guarda-chuva é o movimento equilíbrio, que é o quê? É um hub para a gente trazer pesquisa científica, para a gente discutir as coisas, trazer profissionais, para a gente propagar essa questão de equilibrar. A gente precisa buscar equilíbrio. E eu coloquei esse nome de equilíbrio porque tem uma coisa, eu sou muito adepto das técnicas orientais,
eu sou um cara que faço aí, me submeto à acupuntura, me submeto a uma série. Aí está o professor, inclusive, ele está colocando o e-mail deles aí, gente. E eu vou passar depois o e-mail dele para vocês. Então, a gente observa a natureza, né? E eu acho que a gente está passando um momento de turbilhão, é um tsunami que veio aí, pandemia, e depois de 3 anos joga IA em cima da gente, quando a gente está tonto ainda, é muita coisa de uma vez só, né? Com, inclusive, essa questão que eu acho muito grave, essa questão intergeracional, né, que você pega de uma geração para outra, de 10 anos para outra, ninguém está mais se entendendo. Né? O professor ali nos bastidores falava, né, do passado, e eu sempre digo, quando eu tinha lá meus 32, 34 anos, eu entrava numa reunião dentro da empresa, eu tinha colegas de 20, 30, 40, 50, todo mundo se entendia numa buena. Hoje é um negócio de um confrontar o outro de uma maneira, às vezes, até infantilizada, sem embasamento, gente trazendo aquela coisa assim, porque eu ouvi no TikTok, entendeu? E aí começa a repetir feito um papagaio, que nessa história eu preciso trabalhar numa empresa que tenha propósito. E o cara não sabe o que é propósito, ele não tem um propósito dele, e confunde propósito com valores. É uma outra coisa que, né? Então nós estamos nesse momento e eu volto ao meu propósito, provocar pessoas e empresas para um mundo melhor. Que mundo melhor é esse? É aquele com o qual eu consigo atingir. Estou fazendo a minha parte, estou extremamente feliz dessa jornada que está apenas começando e queria aproveitar, agradecer a vocês, internautas, que estão aí conosco há 1 hora e meia, né? Sem arredar pé, afinal de contas, tem o professor José Aparecido, a Iraceles aí com a sua visão prática das coisas. Então, eu estou muito feliz, eu estou muito agradecido de vocês estarem aí. Também peço, eu sempre digo aí, até para uma série de parceiros, eu não sou uma empresa de eventos. Eu estou, a partir de uma discussão com o Dr. Randall Riggs, né, que eu fiz há 25 anos atrás, eu trouxe ele dos Estados Unidos, estou trazendo agora, e ele topou fazer isso daí, porque as pessoas precisam desenvolver a sua inteligência emocional, porque quando você começa a desenvolver inteligência emocional, o output que a gente tem disso é fantástico. Por quê? Porque é a melhor comunicação, é a melhor capacidade de ouvir, é a melhor capacidade de dar feedback, é a melhor capacidade de deixar o outro mais tranquilo, com segurança psicológica, e juntos construírem alguma coisa que realmente esteja baseada em propósito, em valores e para deixar um legado para as próximas gerações. Essa que é a ideia. Então, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Quero agradecer a Iraceles, em especial ao professor José Aparecido, que eu fiquei, assim, o nosso primeiro papo durou 1 hora e meia, eu me lembro disso, e eu falei para ele, assim, inclusive, ele falou assim, uma frase que eu falei assim, eu vou começar a usar, vou dar o crédito, né? Que ele falou assim, que hoje em dia, infelizmente, nós somos analfabetos emocionais, né? Isso daí é jargão dele. Então, eu quero agradecer, professor, de coração, e vamos estar lá juntos no nosso dia 6. Muito obrigado ao senhor, a Iracema e o pessoal também que está por trás aí da nossa equipe, que contribuiu para gerar todo esse webinar, que tem muita preparação por trás. Eu agradeço aí a Machado Digital, que está por trás dessa coisa toda. Um grande abraço para vocês e, para terminar falando de inteligência emocional, eu estou muito alegre, eu estou muito feliz. Muito obrigado para vocês. Um grande abraço, que assim seja.